Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, do dia 29 de maio de 2016, a nova vida em Cristo. E eu quero convidar a você, professor ou professora, ou mesmo aluno, que tem a sua lição da Escola Bíblica Dominical aí na sua mão, para que você possa acompanhar juntamente comigo aqui na minha lição também, e nós vamos estudando junto então. E você pode fazer as suas anotações daquilo que você achar interessante, importante, para você levar para a sua sala de escola bíblica dominical, levar para os seus alunos. O texto áureo desta lição nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. É interessante nós já iniciarmos aqui observando que já no texto áureo desta lição, o apóstolo Paulo vai nos informar que o sacrifício dos animais já não existem mais, que foram substituídos então por um culto espiritual vivo ao Deus vivo. É interessante nós já observarmos isso, porque na palavra racional, que ele diz aqui, nós vamos estudar um pouco mais aprofundado essa palavra um pouco mais à frente, mas ela quer dizer a respeito do culto espiritual que agora nós passamos a oferecer ao nosso Deus. A nova vida em Cristo, ela que é o título da lição, ela vem dizer a respeito do modo de viver, o novo modo de viver do cristão, separado da pecaminosidade, em obediência amorosa à palavra de Jesus Cristo. Então, esse é o título da nossa lição, que eu estou aqui explanando para você. A verdade prática vai nos dizer assim: a nova vida em Cristo consiste em viver fervorosamente a vitória da cruz. E nós entendemos da seguinte forma essa verdade prática, que a nossa vida agora, nós vivemos uma vida intensa que foi gerada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, uma nova vida, uma vida de vitória através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A leitura bíblica em classe está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 12. Quero salientar que até o capítulo de número 11, nós viemos estudando a soteriologia, que é a doutrina da salvação, mas nesta lição de número 9, nós vamos estar estudando teologia prática. O apóstolo Paulo, ele vai trazer para mim e para você a necessidade da nossa santificação diária. Então, o apóstolo Paulo traz aí para nós, em Romanos 12, essa necessidade da santificação contínua e progressiva da vida do cristão. A introdução vai nos dizer assim, veja bem, eu trago resumidamente para você, o apóstolo Paulo, até o capítulo 11 de Romanos, ele vem argumentando sobre a justificação pela fé, tanto do judeu como do gentio. E agora então, no capítulo de número 12, ele passa a retratar a necessidade de uma vida de santidade para com Deus, destes que foram então justificados e precisam demonstrar na prática esse novo modo de viver. Então, essa interligação do assunto até o capítulo 11, agora para o capítulo 12, vai estar na palavra portanto, que é o versículo 1 do capítulo 12, que não está retratada, por exemplo, na versão
da Bíblia Revista, da versão da Bíblia Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, mas ela vai estar retratada na versão, principalmente aqui eu tenho a versão King James atualizada do Novo Testamento, e aqui já traz essa especificação, a palavra portanto. Então é interessante você observar, porque o versículo 1 do capítulo 12, ele vai dizer aqui, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós vamos, ou melhor, o vosso culto espiritual. O vosso culto espiritual. Isso nessa versão da King James. Então, observe bem que essa palavra faz toda a diferença na transição do capítulo 11 para o capítulo de número 12. Faz a interligação dos dois assuntos. Então não quer dizer que o assunto ele está separado, ou ele está desmembrado, ou não está interligado. Ele está interligado por esta palavra, portanto, que significa muito aí na questão da transição de um capítulo para o outro capítulo. Nós vamos estudar aqui já o primeiro tópico dessa lição, que vem falar desta forma: em relação à mordomia da adoração cristã. E eu acredito que o comentarista ele faz uma interligação com o título da lição: a nova vida em Cristo, em relação à mordomia da adoração cristã. E aí a palavra mordomia, eu penso que ele está utilizando aí como administração da adoração, ou como cuidado com a adoração cristã. Esse primeiro tópico está subdividido em 3 subtópicos, que diz assim: uma exortação em forma de apelo, uma palavra concernente ao corpo e uma palavra concernente à mente, à mentalidade. O que o apóstolo Paulo passa a apresentar para nós aqui é uma série de aplicações práticas à teologia, até aqui explanados, até aqui o capítulo de número 11. Segundo o apóstolo Paulo, a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo manifesta-se na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele traz para nós, ele vem dizer que eu e você precisamos demonstrar a nossa fé através dessa obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo, ele foi o último e suficiente sacrifício. Então observe bem, a partir de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não houveram mais sacrifícios, não houve mais sacrifícios, porque foi um sacrifício perfeito. Então ele pagou todo o pecado humano diante da lei de Deus. De Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do nosso corpo, do corpo humano, no Santo dos Santos do nosso coração, onde habita o Espírito Santo. Então entendamos, como toda doutrina tem o seu lado prático, o ensino de Paulo vem acompanhado também de encorajamento ético, no sentido de que o cristão deveria e deve agora demonstrar no seu modo de vida, no seu novo modo de viver, essa nova fé que ele havia abraçado. Então o apóstolo Paulo, ele vem incentivar o cristão, ele vem falar com o cristão dessa grande necessidade. Eu digo grande porque realmente ela precisa ser observada por todos nós ainda hoje, que precisamos sim ter uma vida diferente da que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo como nosso Salvador. O apóstolo Paulo fala a respeito do dedicar-se a Deus, do entregar-se a Deus, do oferecer-se a Deus. Então nós temos aqui uma descrição mais abrangente das virtudes proporcionadas pela ação do Espírito Santo à vida dos cristãos sinceros. Ele ainda esclarece que o culto prestado pelos cristãos é diferente do culto meramente cerimonial que era prestado lá no templo em Jerusalém. Então existe uma grande diferença do culto que era oferecido lá no templo em Jerusalém, do culto que nós oferecemos a Deus hoje. Paulo caracteriza o culto cristão como sendo uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus e aos seus semelhantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso culto de adoração a Deus
ele não se inicia lá no sábado, 19 horas, ele não se inicia no domingo, 10 da manhã, ele não se inicia no domingo, 18 ou 19 horas. Ele se inicia quando nós acordamos, quando nós levantamos, já inicia o nosso culto de adoração a Deus. E isso precisa ficar notório para todos nós, porque tudo o que nós fazemos é um culto de louvor e adoração a Deus. Então ele vai deixar bem claro que esse culto é uma atitude pessoal nossa, diária, de devoção e adoração a Deus e também aos semelhantes. A expressão grega que nós encontramos aí, que diz lógicos, confere ao culto a qualidade espiritual e autêntico, algo um tanto diferente da expressão racional publicada em algumas versões. Em 1 Pedro 2:2, isso vai ficar um pouco melhor explicado. Você vai ver que na versão de João Ferreira de Almeida, ele coloca a palavra racional. Já na Bíblia, na King James, ela já aparece a palavra espiritual, que seria a palavra mais acertada, que o nosso culto, ele passa a ser um culto espiritual. Nós apresentamos um culto diferente, é um culto autêntico diante do nosso Deus. Paulo também adverte que os cristãos não devem tomar a forma desse sistema mundial com as suas concepções de sucesso e de glória, maldades e corrupções. Isso nós vamos ver em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 4. Mas nós precisamos permitir que exista em nós uma transformação, que ela venha se processar em nossa vida, transformando não somente o nosso comportamento e os nossos costumes, mas também a nossa maneira de pensar, o nosso entendimento. O cristão, ele deve experimentar essa transformação iniciando por sua mente, onde começam então que os pensamentos e os atos. Essa expressão nos originais, ela só aparece nas narrativas sobre a transfiguração de Cristo. Vemos isso aí em Mateus capítulo 17, versículo de número 2, e fica muito bem esclarecido na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo de número 3 e o versículo de número 18, a respeito dessa palavra transformação, que ela vai muito além do que aquilo que nós às vezes pensamos ou imaginamos. É interessante a você, professor da escola bíblica dominical ou professora, levar isso para os seus alunos e esclarecer, levando este versículo que está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo 3 e o versículo de 18, explicando dessa forma para os seus alunos o que realmente essa palavra significa. Vamos para o tópico de número 2 da nossa lição, que diz o seguinte: em relação à mordomia do exercício dos dons, que também está subdividido em 3 subtópicos, que diz assim: exercitá-los com moderação e humildade, isso em relação aos dons, exercitá-los respeitando a sua diversidade e exercitá-los com esmero e com regularidade. Vemos o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer que com o novo nascimento, então Deus presenteia a cada um dos seus filhos com pelo menos uma capacidade espiritual com a qual o cristão passará a abençoar seus irmãos na fé e todas as demais pessoas à sua volta. Então não existe uma só pessoa que não tenha recebido algo de Deus, que não tenha sido recebido de Deus pelo menos uma capacidade, um dom espiritual para ser abençoado e também ser abençoador. O apóstolo Paulo, ele faz aí uma analogia entre os membros do corpo humano e os membros do corpo de Cristo, a igreja, para mostrar a importância de todos no funcionamento saudável e feliz do corpo. Isso quer dizer que todos nós, cada um de nós, temos uma função importante no corpo de Cristo, na igreja, e precisamos desenvolvê-lo com esmero, com cuidado e com amor. Então, cada membro tem uma função vital e a deve exercer a favor da unidade e do bem-estar do grupo, quer dizer, em favor de todos. Cada um de nós
temos uma importância vital. E se nós não desenvolvermos bem, o grupo todo será prejudicado. Como o poder provém de Deus, não é admissível que um cristão, membro do corpo, tome uma atitude de superioridade, de orgulho pessoal ou de justiça aos seus próprios olhos acima dos outros. Nós devemos ter o cuidado de saber que nós somos todos irmãos, que cada um de nós recebemos da parte de Deus uma capacidade e algo para desempenhar, e que diante do nosso Deus somos todos iguais e não existe nenhuma diferença de um ser maior ou outro ser menor. Todos nós nos apresentamos diante de Deus e Deus nos vê de uma mesma maneira, de uma mesma forma. A humildade sincera deve nortear sempre todos os nossos relacionamentos. Nós precisamos ter muito cuidado com essa questão, porque o que nós vemos acontecer hoje em nossos dias é que algumas pessoas, por ter algum dom, ele se acha superior ou melhor do que o outro irmão. E isso já estava acontecendo lá na igreja de Corinto, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, eu e você precisamos ter o cuidado com a individualidade. Não sendo individualistas, nós precisamos aprender a ouvir, refletir e agir antes de falar. Quer dizer, nós precisamos ter o cuidado, nós precisamos ouvir e refletir antes de falar e agir. Se nós não tivermos esse cuidado, nós podemos ferir outras pessoas. E o que o apóstolo Paulo está realmente falando conosco é que nós precisamos ter cuidado no exercício do dom, ou dos dons que Deus tem nos dado. Nós vemos também que a ênfase nesse capítulo 12 vai se recair sobre a unanimidade em meio à diversidade. Isso nós vamos encontrar na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo de número 12, do versículo 12 ao versículo de número 31. É muito importante ler isso também na sala de aula. Veja bem, a igreja de Corinto, ela apresentava muitas deformações doutrinárias. E uma delas era a ideia de se exigir de que todas as pessoas da igreja tivessem o dom de línguas. Então, era uma deformidade, era um ensinamento errôneo e que eu e você precisamos ter cuidado hoje. Com isso, muitos cristãos sinceros, que adoravam a Deus em sinceridade, estavam se sentindo inferiorizados perante os seus irmãos. Isso também pode acontecer ainda hoje. Irmãos ou irmãs que ficam retraídos porque alguém ou algum irmão que tem algum dom se sobressai e dessa forma começa a se sentir maior ou superior aos outros, e alguns irmãos se sentem inferiorizados. Então o apóstolo Paulo, ele vem orientar especialmente aos líderes da igreja quanto a essa questão. Nós podemos observar isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo de número 1. Nós precisamos ter uma visão correta sobre a diversidade e os benefícios do exercício de todos os dons na igreja, porque essa é a vontade soberana de Deus para o funcionamento sadio do corpo de Cristo. O que Deus quer é que existam na igreja todos os dons, que todos os dons eles foram distribuídos para a igreja mesmo, e para o benefício da igreja, e não para benefício pessoal, como nós também vemos em alguns lugares, pessoas que se apoderam de um dom, de uma forma de querer comandar toda a igreja, porque ele tem um determinado dom, e não é isso que Paulo vem ensinar. O dom não é para benefício próprio, mas é para edificação da igreja, para ser utilizado em benefício da igreja e não em benefício pessoal. A instrução de Paulo, então, é a seguinte: não é para que os cristãos entrem em uma competição agora em busca de eventuais dons que sejam mais importantes ou mais apreciáveis. Não existe isso. Todos os dons são iguais, de grande importância para a igreja, e é necessário que existam todos os dons na igreja. Os dons, então, eles são distribuídos por Deus. É Deus quem distribui segundo a sua vontade soberana. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer
que esses dons não podem ser escolhidos e também não podem ser aprendidos, como nós vemos em algumas denominações ou alguns ensinamentos teológicos, ensinando-se a adquirir algum tipo de dom. Isso é antibíblico e nós precisamos ter cuidado, porque quem dá os dons é o nosso Deus. Nós precisamos, então, desta forma, recebendo essa capacidade espiritual, recebendo de Deus esses dons, precisamos utilizá-los e desenvolvê-los com maturidade, usá-los com maturidade, saber o que nós estamos fazendo, e o que nós estamos fazendo através do Espírito Santo de Deus não é nosso, mas é de Deus, e nós precisamos utilizá-lo de maneira correta, que venha beneficiar todo o corpo de Cristo. Então, o uso pleno e sábio dos dons proporciona, assim, grande alegria ao seu hospedeiro. É evidente que a pessoa que tem um dom, ele vai se sentir feliz, vai se sentir alegre, e também todos aqueles que estão à sua volta, e em especial o Espírito Santo, todos serão, de certa forma, abençoados e se sentirão alegres e felizes. Paulo mostra, então, que a maneira mais correta de se exercer os dons é por meio do amor sincero. Esse amor não é um dom espiritual, mas esse amor que está dizendo aí é um dos atributos do fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Observe bem a preocupação do apóstolo Paulo quanto aos dons espirituais e quanto a cada um de nós, salvos por Cristo, venhamos ter o cuidado na administração, na mordomia destes dons, para que realmente eles sejam em benefício de toda a igreja, para edificar a igreja, para exortar a igreja. Então não é para benefício próprio de ninguém. Infelizmente, o que nós vemos em alguns lugares são pessoas utilizando um dom em seu benefício próprio. O tópico de número 3 vai nos dizer assim: em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs, subdividido também em 3 subtópicos, que vão dizer assim: exercitar o amor, exercitar o serviço cristão e exercitar a resistência ao mal. Observe bem, o apóstolo Paulo vem nos ensinar aí no capítulo de número 12 da carta que ele escreveu aos Romanos. O principal ingrediente em um relacionamento interpessoal é o amor. E esse amor de Deus, esse amor ágape, esse amor que é sacrificial, é um amor que se preocupa com o bem-estar do outro, o bem-estar de outras pessoas. Esse tipo de amor sacrificial somente Deus pode dar, o amor ágape, o amor de Deus. Todos os dons que são praticados no corpo, eles devem ser expressos através desse amor. O amor ágape, que vem de Deus, ele tem dupla característica. Tem uma característica ativa e tem uma característica passiva. Isso é muito importante nós observarmos. Observe bem. Então, como característica passiva, ele não espera ser amado primeiro para retribuir, mas toma a iniciativa e age com misericórdia. Isso quer dizer com benignidade. Então, ele é um amor que age. A pessoa que tem esse amor ágape na sua vida, ele não espera ser amado, mas ele ama, ele ajuda, ele estende a mão, ele é misericordioso. E isso é importante que cada um de nós aprendamos e tenhamos esse amor e o exercitamos dessa forma. Como segunda característica do amor ágape, nós temos a característica passiva, que não se precipita em julgar ou condenar, mas ele espera pacientemente, quer dizer, é longânimo pela ação poderosa e perfeita do Senhor. Que amor extraordinário é esse, o amor ágape, que quando em nossas vidas e nós o colocamos em prática, nós não somos precipitados em julgar atitudes alheias, mas nós temos paciência, nós somos longânimos, nós somos amorosos e nós procuramos
demonstrar esse amor, respeitando o próximo, fazendo com que ele se sinta amado, e desta forma nós estamos cuidando do próximo e cuidando de nós mesmos. Então, somente uma mente renovada por Cristo consegue amar dessa forma. Esse amor, ele é o maior e mais lindo cartão de visitas de um cristão ou de uma igreja, ou que uma igreja pode apresentar ao mundo perdido. Por essa razão, Satanás, o nosso inimigo, ele não se cansa de atacar essa área da vida pessoal e de cada crente e também de sua comunidade. E nós vemos isto lá nos Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo de número 3. Observe que uma pessoa que tem a sua mente renovada, ele consegue ter esse amor ágape em sua vida, consegue demonstrar esse amor e consegue abençoar as pessoas e também ser abençoado. O apóstolo Paulo, veja bem, ele não está aí defendendo a atividade apenas por atividade, o que seria ativismo. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós devemos usar conscientemente os nossos dons espirituais para servir o corpo de Cristo, a igreja, pois nós fomos chamados, desafiados e equipados para servir ao Senhor, servir o próximo, servir a igreja de Cristo. Então, observe bem, o que o apóstolo Paulo, quando ele fala de nós trabalharmos, de nós estarmos em atividade, não é o ativismo, porque existem muitas pessoas na igreja que eles exercem o ativismo, faz tanta atividade, tem tanta atividade, e ele esquece de adorar a Deus. Ele esquece de amar ao próximo, ele esquece de de estender a sua mão por conta de tantas atividades. Isso torna o quê? Um ativismo, e isso é muito perigoso para cada um de nós dentro da casa do Senhor. Observe, o apóstolo Paulo vai mencionar também que a fadiga, o cansaço, ele pode fazer parte sim do ciclo do serviço, do desenvolver do serviço, mas a apatia, a falta de zelo não deve fazer parte da vida de um cristão. Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, precisamos ter esse cuidado para que não venhamos ser apáticos na igreja, ao fazer a obra do Senhor, ao desenvolver a obra do Senhor. Fadigados ou cansados podemos ficar, sim, somos humanos, mas precisamos ter cuidado para não deixar com que essa falta de zelo venha se instalar em nossa vida. Então, os cristãos, eles precisam e eles devem lutar contra o desânimo, contra o pessimismo, e devem fazer o melhor que puderem para manter-se animados e fervorosos no Espírito. O apóstolo Paulo conclama-nos a sermos cristãos fervorosos no Espírito, e nós precisamos nos esforçar para isso. Então, o que o apóstolo Paulo está enfatizando em um antigo conceito, melhor dizendo, citado lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 3 e 4, ele vai falar a respeito do caráter e o comportamento do cristão, que nunca devem estar abaixo dos altos padrões morais e éticos dos evangelhos. De outra forma, provocará o desdém, zombaria dos incrédulos, melhor dizendo, prejudicando a boa reputação do evangelho. Nós vemos isso na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo de número 8 e o versículo de número 21. Veja o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos chama a atenção. Veja, professor e professora de escola dominical, que assunto é grandioso para você levar para os seus alunos e mostrar para ele a preocupação que o apóstolo Paulo estava observando, estava tendo e levando para os novos cristãos, e também trazendo para nós através da sua carta, de nós termos cuidado. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, a nossa maneira de viver, sermos santificados, não darmos vazão para que o mundo venha olhar em nós um erro e desta forma venha zombar do evangelho ou venha desacreditar o evangelho por causa do nosso mau testemunho, da nossa maneira errada de viver. Então, esse cuidado nós precisamos ter e precisamos levar isso não só para a nossa
classe de escola bíblica dominical, mas para toda a igreja. O cristão precisa ter essa consciência de que ele é uma nova vida em Cristo, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo na minha e na sua vida, e nós precisamos demonstrar isso em nossas atitudes, no nosso trato, na nossa fala, em toda a nossa maneira de viver. Nós precisamos demonstrar que nós fomos mudados, transformados, mente e coração, modo de pensar, modo de agir. O que nós fazíamos, já não fazemos mais, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos uma nova criatura. Veja a preocupação do apóstolo Paulo, aí no capítulo de número 12, trazendo para mim e para você esse ensinamento que nós precisamos observar. Então, observe bem e explique na sua classe de escola bíblica dominical que nós precisamos sim, cada dia, mostrar para o mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas que estão à nossa volta, que nós somos pessoas diferentes, o nosso viver é diferente. Observe bem, é tão difícil viver em paz com nossos semelhantes, que Jesus impetrou uma bênção especial sobre esses heróis que assim conseguirem e que assim fizerem. Está em Mateus capítulo 5, versículo 9, você pode ler depois lá com a sua classe. Por isso, no que depender de cada cristão, no que depender de mim e de você, ainda que seja com prejuízos, nós devemos buscar a paz com todos, no que depender de nós. É bem verdade que muitas vezes não depende da gente, depende de outro ou de outra circunstância, mas no que depender de mim, no que depender de você, devemos mostrar o amor ágape de Deus que reside em nossa vida, e desta forma nós buscarmos e proporcionarmos a paz onde nós estivermos. Então, a melhor maneira de demonstrarmos o nosso amor nós fazemos como o nosso Deus fez conosco. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, fazendo de nós, que éramos inimigos, em amigos. É isso. A melhor maneira de demonstrar, então, o nosso amor por um inimigo é torná-lo o nosso amigo. Está em Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Foi assim que Deus agiu com a humanidade ao enviar o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Está em João capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para morrer por toda a humanidade, para morrer por mim e para morrer por você. Entrando então para a conclusão desta lição de número 9, nós vamos ver que nosso comentarista, ele coloca da seguinte forma, que é Deus, por meio do seu Espírito, que atribui soberanamente a cada crente os dons espirituais. Então, é Deus quem distribui, é Deus quem nos dá, é Deus que coloca em nós um dom ou dons espirituais para edificação da igreja. Preste bem atenção, é para edificar a igreja e para evangelização do mundo. Então, quando nós falamos isso a respeito dos dons, nós já começamos a nos lembrar de muitas situações que acontecem nas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, pessoas utilizando, abusando dos dons espirituais em benefício próprio, enquanto que os dons, eles são para edificação da igreja. E nós vemos muito isso quando tratamos do dom de profecia. Então, tenha cuidado, fale com o seu aluno, explique para ele essa questão do dom de profecia. A Bíblia mesmo, ela vai nos ensinar e ela vai nos falar que nós precisamos ter cuidado. Então, tenhamos cuidado, vamos ouvir e vamos aguardar a resposta. Se cumprir, essa palavra foi de Deus. Se não cumpriu, então não foi de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado, aprendendo isso com a Bíblia Sagrada. Ao cristão, então, cabe o quê? Receber os dons com alegria, administrá-los com sabedoria, com altruísmo, sem rivalidades, para a glória do Senhor Jesus.
Tudo é para a glória dele. Então nada é para a nossa glória. Tudo que nós fazemos é para adorar e para glorificar a Deus. Então, resumindo toda esta lição, lição de número 9, que nós estudamos aí agora, que eu trouxe esse comentário, esse subsídio para a sua aula de escola bíblica dominical. Resumindo tudo isso, o que o apóstolo Paulo veio dizer é o seguinte: vocês precisam cada dia santificar-se, cuidar-se para que esse processo de santificação não pare em vossa vida, porque estando santificado, todas as demais coisas vão acontecer naturalmente em nossa vida. Eu quero te agradecer por você estar comigo em mais esta videoaula, convidando, volte a estar comigo na próxima semana. Temos mais subsídios importantes para trazer para você, para auxiliá-lo na sua aula de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da escola bíblica dominical, da nossa revista da CPAD, e eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você para estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da escola bíblica dominical. Deus te abençoe.